Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros. Vamos falar de Botafogo, madrugada de domingo para segunda, né? Iniciozinho do mês de junho, e o Botafogo começou muito bem, obrigado, vencendo o Santos na Vila Belmiro. Já fizemos o vídeo aqui do Papo Reto com o canal do Medeiros, né? Logo no pós-jogo, para a gente comentar como é que foi um pouquinho a partida. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre essas possíveis saídas que ao longo do dia saíram notícias, né, do Igor Jesus, do Jair Cunha e também do Cuiabano. A notícia saiu no The Athletic, né, que pertence ao New York Times, um dos jornais mais reconhecidos do mundo, né, e o The Athletic soltou que o Nottingham Forest da Inglaterra está levando aí um pacotão do Botafogo. 3 jogadores, essa é a notícia, né, que está muito próxima de acontecer. Realmente, o Igor Jesus, o Jair Cunha e o Cuiabano. Esses 3 jogadores estariam de malas prontas para Inglaterra para jogar a Premier League pelo Nottingham Forest, que vai disputar a Conference League, fez uma boa temporada, lembrando que o Nottingham Forest é do grego, o Marinakis, que também é dono de outros clubes pelo mundo. No Brasil, ele ainda não é dono de nenhum clube no Brasil. Tentou ali negociar com o Vasco, também teve alguma negociação com o São Paulo, mas não deu certo, né? Até acredito que no futuro aí talvez ele deve entrar aqui no Brasil como dono, né? Digamos que aí entre aspas, um concorrente do John Textor, né? Que também tem vários clubes aí pelo mundo. Tem o Nottingham Forest, tem o Olympiacos da Grécia, né? Ele é grego, então o time que ele tem lá na Grécia é o Olympiacos, né? Enfim. É um cara que tem muita grana também, né? E o Nottingham Forest está voltando a ter ali um certo protagonismo na Inglaterra, lembrando que o Nottingham Forest é um time que tem história, principalmente lá nos anos 70, ganhou 2 Champions League, depois ficou muito tempo na segunda divisão, caiu até para a 3ª divisão da Inglaterra, não estava mais figurando nos últimos 15 a 20 anos na 1ª divisão da Inglaterra, até que agora, depois que o Marinakis comprou, voltou para a 1ª divisão e fez uma boa temporada, tá? O Nuno Espírito Santo, que é o treinador português do Nottingham Forest, fez um belo trabalho nesta temporada e está tentando se reforçar. Assim, o Nottingham Forest não é a primeira vez que ele chega aqui no Brasil comprando jogadores de times brasileiros. Vai ser a primeira vez que leva 3 de uma vez só. Essa é a primeira vez mesmo, de fato. Mas o Nottingham Forest já levou o Gustavo Scarpa do Palmeiras, né? Já levou o volante Danilo do Palmeiras também, já levou o goleiro Carlos Miguel do Corinthians, levou o zagueiro Murilo do Corinthians também, né? E agora no Botafogo tá aí muito próximo de levar o Igor Jesus, o Jair Cunha e o Cuiabano, tá? Conversando com algumas pessoas próximas ali, né, para entender o que talvez ali o Botafogo está pensando, existe sim a proposta muito vantajosa para o Botafogo, e um dos pontos que o Botafogo vê de forma positiva é que o Botafogo receberia grande parte do valor dessas vendas à vista, né? Então o Botafogo ele contrata o Igor Jesus de graça, né? O Botafogo pega o Igor Jesus a custo zero, vindo dos Emirados Árabes. O Botafogo contrata o Cuiabano por um preço muito acessível do Grêmio. O Botafogo contratou o Cuiabano por 9, 10 milhões de reais. Assim, a torcida do Grêmio até hoje não entende muito bem por que o Grêmio vendeu tão barato assim para o Botafogo. O Jair Cunha foi o único que o Botafogo realmente pagou caro, né? O Botafogo pagou quase 80 milhões de reais no Jair Cunha, e mesmo assim a proposta que o Botafogo recebeu do Nottingham Forest, o Botafogo aí vai ter um lucro, né? Vai ter comprado aí o Jair Cunha do Santos, né? E mesmo assim, questão de 3, 4 meses depois, o Botafogo consegue um lucro, né, já grande com o Jair Cunha por aqui. E tem torcedor do Santos reclamando muito disso, né? Porque o Santos poderia ter vendido o Jair Cunha para a Europa, mas não. Vende para o Botafogo, e agora o Botafogo em pouquíssimo tempo já consegue ainda vender mais caro. O torcedor do Botafogo, claro,
tem uma parte que está reclamando muito, porque você perde 3 jogadores importantes. O Jair Cunha, ele vinha sendo titular, é claro, com a volta do Bastos, o Bastos era o titular da equipe, então o Jair Cunha naturalmente ia acabar indo para o banco de reservas. Então o Bastos tinha tudo para tomar posição de novo, mas o Jair Cunha estava jogando muito bem. Apesar de um erro ou outro ali, o Jair Cunha tem um dos melhores números do Campeonato Brasileiro, um dos melhores números para zagueiro da temporada. O Cuiabano se achou numa outra posição até. É um ótimo lateral esquerdo, mas vinha sendo titular como ponta esquerda, né? Essa questão que o Renato Paiva acabou encontrando ali uma solução por conta das lesões, né? O Cuiabano começou a jogar demais, jogando mais avançado, né? Mas se a gente for olhar, por exemplo, para o elenco do Botafogo, o Alex Telles e o Marçal também são bons jogadores. Então, com a venda do Cuiabano, a gente perde sim um grande jogador, mas eu vejo o Botafogo com o Alex Telles e com o Marçal também bem servido nessa posição. Na questão do zagueiro do Jair Cunha, eu também vejo o Botafogo com Bastos e com o Caio Pantaleão, que já está no Rio de Janeiro, deve fazer exames e assinar com o Botafogo aí nos próximos dias. O Botafogo, eu vejo o Botafogo na direita ali com o Bastos, repito, sendo titular, e o Caio Pantaleão, que eu confesso que eu não conheço muito de perto, vou ter que esperar ver jogar. A gente vai ter que confiar no scout, né? O Botafogo quer esse Caio Pantaleão desde 2022. Então alguma coisa o scout do Botafogo vê nesse jogador. E repito, o scout acerta muito mais do que erra. Entre 10 escolhas, eu acredito que 9, 8, 9 são acertos. 1 ou 2 que é aí que eu vejo que o Botafogo às vezes não deu muito certo. Enfim, ninguém vai acertar 100%. Eu estou falando isso porque eu ia elogiar o scout aqui, com certeza ia ter um comentário. Ah, mas e o Elias Manuel e o Juan Cruz? Bota isso na conta de alguns erros. Mas a grande maioria, acertos do nosso scout. Então vamos ver como é que o Caio Pantaleão vai responder, né? Mas se o Botafogo conseguir manter o Bastos como titular na direita e o Caio Pantaleão for um bom jogador ali para ser o reserva do Bastos, acho que o Botafogo não vai sentir tanto a saída do Jair Cunha assim. Mesma coisa, repito, para o Cuiabano. Eu acho que o Alex Telles e o Marçal dão conta do recado, apesar da perda do Cuiabano ser sentida porque ele é um ótimo lateral, um jogador de muita força física. O que mais me preocupa neste momento é o Igor Jesus. Além do Igor Jesus, para mim, ser um dos melhores atacantes do futebol sul-americano, atacante de seleção brasileira, e que está em grande fase, mais uma vez, eu não vejo no elenco do Botafogo atualmente opções que possam substituir o Igor Jesus. Eu vejo hoje no elenco do Botafogo, sem o Igor Jesus, e a gente percebeu isso nesse jogo contra o Santos, e a gente vem percebendo isso ao longo dos últimos jogos, né, e nas semanas, nos últimos meses, que quando o Botafogo perde o Igor Jesus, o nível cai bastante. Então, quando o Igor Jesus está fora e a gente precisa depender do Mastriani, do Juan Cruz e do Elias Manuel, o Botafogo sofre. Então, o Botafogo tem hoje uma dependência do Igor Jesus. E isso é grave. Quando o Igor Jesus chega ao Botafogo, o Tiquinho Soares era o titular. O Igor Jesus chega como um jovem, uma aposta, que deu muito certo, mas ele chega tranquilo. Por quê? Porque tinha o Tiquinho Soares aqui. O Botafogo não tem mais essa figura de um atacante que seja top além do Igor Jesus. Não tem. Então, a partir do momento que o Igor Jesus sair do Botafogo e for para o Nottingham Forest, o Botafogo fica sem opções de atacantes top de linha no seu time. O Juan Cruz é um jogador que, infelizmente, foi uma aposta que eu acho que vai para conta dos pouquíssimos erros do scout. Um jogador que não acho que vai acontecer. Assim, estava na cara, meio que na cara que as coisas, né? A torcida já tinha criticado bastante essa contratação. O scout bancou, o John comprou ele por um valor muito alto. E o que ele vem retornando em campo até o momento, desde que ele foi contratado até agora, é que realmente não fazia sentido esse investimento. Ok, beleza, não temos muito o que fazer, ele está no elenco, vai ficar aí, não sei até quando,
O Elias Manuel, pelo que a gente tem de informações, talvez ele vá para o Molenbeek, então nem fique aqui no Botafogo, né? É importante que se diga isso. E o Mastriani veio emprestado pelo Atlético Paranaense numa situação que a gente nem entendeu muito bem o porquê, né? Talvez o Renato Paiva pediu mais um centroavante, mais uma coisa ali, outra ali, veio emprestado e também até agora não deu muito certo. Então, tirando o Igor Jesus, nenhum centroavante que a gente tem no elenco do Botafogo passa confiança, passa uma segurança de que a gente está bem servido para a camisa 9. Então é onde mais me preocupa a saída do Igor Jesus. O Botafogo vai ter que ir para essa janela agora do Mundial e também, consequentemente, a janela para o segundo semestre. O Botafogo vai ter que ir ao mercado para fazer, para mim, a contratação mais importante da janela. A reposição do Igor Jesus. Vai ter que ser um camisa 9 realmente de respeito, vai ter que ser uma contratação de um camisa 9 para chegar, vestir a camisa e ser o titular da equipe. E eu contrataria, assim, dois. Contrataria um para ser titular e um outro aposta igual o Igor Jesus. Aposta para a gente ver se dá certo igual o Igor Jesus, um jogador jovem, né, para a gente tentar repetir o case Igor Jesus, que deu muito certo. Um jogador que chegou aqui jovem, aposta, e que se tornou aí um grande jogador aqui no Botafogo. Mas vamos lembrar de novo, o Igor chega aqui, tinha o Tiquinho Soares, um jogador que chegou aqui já consolidado, experiente, respeitado. Então o Botafogo precisa de novo trabalhar isso. Trazer um jovem aposta com um outro camisa 9 aqui mais respeitado, mais consolidado. Se trouxer para repor o Igor Jesus um jovem aposta, até esse jogador de jovem aposta dar certo, até esse jogador, sabe, estourar, ele vai tomar porrada o tempo inteiro. E pode ser isso que esteja acontecendo até com o Juan Cruz. Né? Jogador jovem e que não vem dando certo no início, às vezes precisa amadurecer um pouco mais, né? Não está pronto, ou então, sei lá, não está acontecendo, você precisa de um jogador mais cascudo para a camisa 9. A gente tinha a figura do Tiquinho até o ano passado, não temos mais. Então acho que a gente precisa trazer um centroavante desse calibre, desse nível, para a gente conseguir repor a saída desses três jogadores. Então, além das posições que a gente precisa contratar, que a gente precisa melhorar o nosso setor ofensivo, para mim, essa contratação do camisa 9 para repor a saída do Igor Jesus é a contratação mais importante da segunda janela. Tá? Para as outras posições, Medeiros, a gente precisa de um meio ofensivo. Precisa, mas temos o Savarino. A gente precisa de mais um. Medeiros, a gente precisa de um ponta. Ok, a gente já tem ponta. A gente precisa de mais. Medeiros, camisa 9. Com a saída do Igor Jesus, a gente não tem camisa 9. Então, olha para mim, é importantíssimo essa posição. Ok? Um abraço, até a próxima. Valeu!